Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver ouvindo esse nosso PDEcast. Hoje, eu, Diego Ungari, estou aqui com o Manuel Nascimento. Nós somos consultores aqui pela PDE e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a gestão de times remotos, né? Como que funciona isso? É um assunto que está bem em evidência e a PDE tem essa particularidade que a gente já nasceu como uma equipe remota, né? Então, mesmo antes da pandemia, a gente tinha um escritório onde a gente poderia, de vez em quando, ir até lá, quando fosse necessário, né? Atender clientes e tudo mais. Mas, em geral, a nossa raiz é uma raiz remota, né? Então, a gente já tem uma certa experiência nisso, a gente tem procurado estudar bastante sobre esse assunto também para aprimorar as nossas práticas de trabalho remoto, né? E é bem interessante que o Manuel está aqui com a gente hoje, porque ele foi uma das pessoas que a gente recrutou, que entrou para a nossa equipe, já durante a pandemia, então todo o processo de seleção dele, a integração foi tudo remotamente. Inclusive, a gente se conheceu pessoalmente mais de 6 meses depois que o Manuel já tinha entrado no nosso time, né, Manuel? Verdade. Então, acho que para a gente começar, conta um pouco para a gente como que foi essa experiência de passar por esse processo, né, de seleção remota e começar a trabalhar numa equipe remota, assim, você que vem de um ambiente bem diferente, assim, corporativo, né? Como que foi essa mudança para você? Bom, vamos lá. Primeiramente, olá a todos também que estão acompanhando a gente nesse PDAcast. Bom, como o Diego começou a nossa conversa, né? O meu processo ele foi inicialmente realmente no remoto, né? Todo o meu onboard, né? O meu processo de seleção, inclusive, foi no remoto e foi uma transição muito, como é que eu falo assim, muito peculiar, né? Porque a gente estava ainda naquele início de pandemia, né? Mais um pouco ali do o meio, né? Tava com aquela incerteza de como seria tudo. Ali o mercado de trabalho estava se adaptando ainda ao home office e eu também estava trabalhando naquele ambiente tradicional de escritório e tudo mais. E era a primeira vez que eu estava fazendo todo um processo seletivo online, né? E isso foi muito interessante porque você fica com aquelas. Começou tudo pelo WhatsApp, na verdade, né? Porque foi por indicação. Daí o Marcelo e a Alice conversaram comigo pelo WhatsApp. Ó, Manuel, faz isso aqui, esse processo, essa prova, né? Esse trabalhinho que tem ali, o trabalhão, na O verdade, para teste, né? Era o teste. teste, é o teste. Faz esse teste aqui de 4, 5 etapas e manda aqui no WhatsApp. Então já começou de uma maneira bem diferente, porque geralmente a gente tem aquela visão, né? Leva o currículo na empresa, isso até hoje, né? Tem muita gente que ainda fala, não leva mais currículo, que é melhor mandar pelo site, né? Já foi uma Uhum. transição. Mas tem gente, por exemplo, eu que ainda sinto uma necessidade de ir lá na empresa e mostrar o currículo, ir lá se mostrar, né? Mas, enfim, são percepções. Mas nesse caso, começou já sendo o currículo online, né? E depois eu já fez essa questão pelo WhatsApp, dela mandar essa tarefa, né, esse teste pelo WhatsApp. Eu mandei novamente por e-mail e teve aquela situação super engraçada, né, que devido a essa questão toda de ser por e-mail e ser pela internet, eu quase que fiquei não fiquei sabendo que eu passei na PDE, porque o e-mail foi para o spam, eu não tinha visto nada, chegou uma coisa no meu WhatsApp e eita, passei. E eu nem sabia, né? Mas isso foi pela questão simplesmente da comunicação, né? Da internet, que às vezes a gente acaba se perdendo, ficando Uhum. refém, né? Dessa comunicação, da rede, da internet, se a conexão Uhum. tá boa, se tá ruim, mas já foi algo bem peculiar, né? A gente fez o nosso onboarding ali, a nossa apresentação foi no Google Meet, se eu não me engano, foi no Google Meet. E aí, quando eu entrei, tava todo mundo assim, se apresentou, eu falei, eita, o que aconteceu? O que tá acontecendo? E foi muito engraçado, foi muito legal, que já foi uma entrada diferente, né? Você já vai começando a se sentir, você já tem que começar a cuidar como você se apresenta, você tem que ter o teu ambiente em casa para você fazer essa sua apresentação, esse seu que acaba de usar muito o nosso ambiente doméstico, digamos assim, né? Uhum. Então já foi uma transição diferente para mim essa entrada na PDE, tanto que virou o tema do meu artigo, né? Como os desafios da gestão, que é o que a gente vai falar aqui no O nosso seu TCC, né, PDEcast. da especialização.
Isso, da minha pós, no qual eu falo sobre o gerenciamento, né, do planejamento estratégico, gestão nesse ambiente home office, do teletrabalho Uhum. também, né, que são duas coisas diferentes. Mas como tudo está mudando, né, agora a gente está um pouco mais acostumado, mas foi realmente um desafio, Uhum. assim, de início, porque a gente tem que ter essa questão da disciplina, da apresentação, pessoal, a gente acha que está em casa, a gente fica, é natural de ficar um pouco mais relaxado, né, mas essa transição foi interessante por isso, de fazer tudo não ter aquele ambiente de pressão. Por exemplo, você vai fazer aquele teste na sala da RH, lá que tem você mais uns 10 candidatos. Não, era eu em casa, com o meu Uhum. tempo, o meu ambiente, né? Então eu já tive que ter essa disciplina de falar, opa, não tem ninguém me cobrando aqui, mas eu tenho uma tarefa para cumprir, né? Então já Sim. foi um desafio nesse sentido, já foi bem bacana. Essa autonomia é uma característica bem importante assim do trabalho remoto, né? E até, como você comentou em relação a essa questão do e-mail e tal, tudo isso acaba se tornando parte dos processos dos times remotos, né? E até por isso que a gente costuma dizer que o que aconteceu agora não foi, as pessoas não foram forçadas a fazer um trabalho, não foi uma opção, né? As pessoas trabalharem remotamente por conta da pandemia. Foi uma coisa que foi forçada para muitas empresas, né? Então, muitos negócios não estavam preparados para isso, né? Não tinham já os processos, não tiveram talvez oportunidade de errar e aprimorar os processos antes. Então, tem muita gente que foi para tentativa e erro, assim, e isso não é o trabalho remoto, né? O trabalho remoto ele tem algumas características, como essa dos times serem autônomos. Ele é para dar mais liberdade para a pessoa, né? E não aprisionar. Então, essa falta de preparação de muitos negócios para esse momento acaba que teve um impacto negativo em muita gente, né? A gente percebe que os índices de ansiedade entre os trabalhadores aumentaram. Ao mesmo tempo, a gente percebe que muita gente também já indica que não quer voltar para o trabalho em escritório tradicional. Já tem gente que pensa em talvez fazer um trabalho híbrido, né? Uma parte na empresa, uma parte em casa, mas com a possibilidade de ir para a empresa. Então, foram dois lados assim que aconteceram aí, mas o ponto-chave é esse: independente do que for acontecer daqui para frente, as empresas precisam se preparar para essa realidade, né? Porque já não é mais uma tendência, agora já é uma realidade. E tendo em mente isso, de que um trabalho remoto ele exige essa adaptação dos processos, exige adaptação de práticas, né, para que seja de fato um trabalho com as características de remoto e uma diferenciação bem importante, né, que a gente fazer. Muita gente confunde o trabalho remoto com o home office, e não é a mesma coisa. O trabalho remoto ele te dá essa possibilidade de você trabalhar de qualquer lugar, né? Uhum. O home office em si é uma das, vamos dizer assim, uma das espécies de um trabalho remoto, né? Porque você não está trabalhando no escritório físico, você está trabalhando na sua casa, tem esse distanciamento, né, de um escritório físico, mas muitas vezes o trabalho home office não te permite trabalhar de qualquer lugar. A sua casa, de fato, vira um escritório. Então, Sim. o remoto não, ele te dá essa possibilidade de você poder viajar e continuar trabalhando, ou enfim, trabalhar de um café, trabalhar de outros lugares, se não tem essa dependência física do espaço, né? Então é bem importante fazer essa transição, essa diferenciação. E o que a gente percebeu foi isso, né? Que muita gente caiu para o home office agora com a pandemia, mas não tinha esse preparo, né, das organizações, das práticas, dos processos para um trabalho remoto de fato, né? E é bem Sim. importante isso. O engraçado que no artigo eu falo muito sobre planejamento estratégico, né? Então, aquela questão, separar em níveis, né? O estratégico, o tático e o operacional. E isso, quando nós estamos na empresa fisicamente, fica um pouco mais claro, né? Uhum. Porque a gente tem lá, seja isso, muitas vezes isso acontece no refeitório, você vê o pessoal que tem os seus grupos informais ali, geralmente é quem está convivendo ali diariamente no mesmo setor, no mesmo nível, digamos, e os diretores lá de um lado, o pessoal do operacional no outro, né? E como isso no ambiente do home office se mistura, parece que deixa de ser uma coisa muito uma pirâmide, ela começa a ficar achatada, porque a Uhum. comunicação ela precisa ser muito universal, né, no ambiente do home Uhum. office. Então a gente tem as nossas ferramentas, né, na PDE que faz com que todo mundo se misture muito, né? Claro, a gente tem as partes estratégicas, a gente consegue ainda, a gente tem essa separação, mas como
pela necessidade da comunicação ser cada vez mais efetiva, né, e ser global, todo mundo precisa saber de tudo que está acontecendo, porque antes, né, a gente ficava sabendo no corredor do café, né, tinha esses momentos informais, nos briefings, né, que a gente também tem em algumas empresas, mas com o ambiente home office, eu acredito que seja muito mais uma tendência com que a gente se isole mais, a gente quer fazer tudo do nosso jeito, fazer os nossos controles, porque a gente está ali, entre aspas, sozinho, né? E como isso também afeta na questão do gerenciamento, né, Diego? É algo muito, muito curioso ver como os próprios líderes, não é só o colaborador ali que precisa se adaptar, né? Digamos, como pessoa. Não, eu preciso ter meu ambiente, eu coloco uma roupa de trabalho, eu não coloco, eu fico de pijama mesmo, mas os próprios líderes precisam ter uma atenção diferente agora que temos colaboradores aí, às vezes em cidades diferentes, como fazer a cobrança desses colaboradores, como conversar, fazer um feedback, às vezes você não está ali enxergando a pessoa no dia a dia, só nas reuniões, então tudo isso se tornou um desafio, e é por isso que é tão interessante trazer a consultoria para esse lado também, para que os novos, esses gestores que estão tendo que se reinventar, saibam o que fazer da maneira correta, porque não é mais o mesmo formato de antes. Tem gente, por exemplo, eu achava que eu nunca me adaptaria com o trabalho home office, nunca. Porque a vida inteira trabalhando em escritório, saindo de casa, pegando transporte, indo até o local. Te traz uma sensação diferente, traz um ambiente, falei, estou trabalhando agora, você parece que vira a chave, né? E em casa virar essa chave um pouco mais difícil, porque as coisas se misturam, o ambiente se mistura, né? Mas depois de um tempo que se você consegue realmente fazer uma agenda, um planejamento, né? Priorizar as suas tarefas e saber separar, isso é o grande desafio. O que é o meu ambiente de lazer ou de descanso, e agora eu estou trabalhando, você começa a se sentir confortável em trabalhar desse jeito. Então, é toda uma transição que acontece, né? E uma coisa que é importante também, a gente diferenciar, controle é diferente de autoritarismo e centralização. E no virtual, essa distinção acaba sendo ainda mais necessária, porque quando a gente fala de proporcionar autonomia dos times, não está querendo dizer que vai deixar as pessoas largadas e cada um vai fazer o que quiser e pronto, não é isso. Existe um nível de controle ali, mas é um nível de controle como? A gente tem indicadores, de ter métricas para acompanhar o desempenho, da gente ter rotinas bem estabelecidas, inclusive, não só nossa em relação à equipe, mas nossa com nós mesmos, né? De ter um horário de trabalho bem definido para fazer essa separação, de ter rituais até para fazer essa transição do momento em que eu estou trabalhando para o momento que eu deixo de trabalhar, né? Até esses dias eu compartilhei com o pessoal um TED que um psicólogo fala sobre isso, e ele comenta, né, da importância de quando você sai do trabalho, você realmente se desligar e de até às vezes mudar de ambiente, colocar uma música para tornar isso de fato um ritual de transição, para mentalmente você se preparar e para se desligar, né? E aí deixar o celular meio de lado, evitar estar respondendo, para não ficar com a cabeça no trabalho quando você não estiver trabalhando. E muitas vezes no trabalho físico isso já é difícil, né? Naqueles modelos mais tradicionais. No trabalho remoto isso acaba sendo ainda mais difícil, né? Ainda quando você vai, por exemplo, trabalhar num café e volta para casa, acaba que tem, mas nesse momento, principalmente onde a gente está, como nós falamos ali no começo, né? A realidade é que muita gente está trabalhando de casa hoje, né? E aí fica mais difícil, a gente acaba misturando as coisas, né? Bem complicado, assim. Mas tem essas técnicas que a gente consegue usar para ir se preparando, fazendo essas transições, conseguir equilibrar melhor e controlar melhor o tempo, gerir melhor nossa vida, o que eu vejo, né? Isso já acontecia antes da pandemia. Eu acho que com o advento, digamos assim, da internet, da comunicação, por exemplo, pelo WhatsApp, começou a ter essa mistura entre o que é o meu ambiente fora do trabalho e como eu ainda estou dentro do trabalho, mesmo não estando fisicamente lá. Porque muitas empresas ainda têm essa questão do grupo do WhatsApp,
né? Não é o grupo informal, mas é o grupo de trabalho mesmo, porque facilita a comunicação, né? E, por exemplo, tem alguns perfis de profissionais que têm esse problema mesmo, esse desafio em se desligar do trabalho. Isso já acontecia antes de ter o celular, antes de ter internet e tudo mais, mas agora que você tem isso aqui na sua mão o dia inteiro e muitas vezes você tem a mensagem ali do grupo dos amigos, embaixo tem a mensagem do grupo do trabalho, é um desafio você não olhar o que está acontecendo lá no teu trabalho, especialmente quando é algo que às vezes pode te afetar no dia seguinte, né? Antes, a gente só sabia o que acontecia quando chegava lá, né? Você ficou sabendo o que aconteceu? Não tinha como você saber, a não ser que alguém te ligasse. E aí a gente tinha a opção ainda de não atender. Agora, com os grupos, né? E se a empresa não tiver essa responsabilidade, né, de saber utilizar de uma maneira correta essas ferramentas, por exemplo, ter ferramentas de comunicação exclusivas para trabalho, né? Então você já faz essa separação novamente, porque é realmente um desafio. Existem perfis de profissionais que têm esse problema em se desligar, né? Esse apego com os resultados, especialmente quando vai aumentando o nível da pessoa dentro da empresa, né? Geralmente, quando a pessoa está no operacional, ela se envolve, mas é totalmente diferente do envolvimento de uma pessoa que está no nível estratégico, né? Então, a tendência dela, como esse TED que você passou para a gente, né? Dela não se desligar e misturar lazer, e misturar o trabalho, e misturar o ambiente e não conseguir conciliar os dois é uma tendência muito grande. Isso gera ansiedade, gera muitas vezes até um sentimento de tristeza, de não estar sendo suficiente, porque você está todo o tempo dentro do seu trabalho. A gente pensa que parece que a gente está dormindo dentro do trabalho de novo. Então, é difícil ter essa separação, e é um desafio também, como você falou da liderança, de saber fazer essa cobrança, né, esse feedback, de entender que, muito embora o meu WhatsApp ali, né, ou minha comunicação seja direto com a pessoa, independente de onde ela esteja, se ela está viajando, se ela está em casa, se ela está no trabalho, eu preciso entender que aquela pessoa não está mais trabalhando. E aí é que entra o grande desafio, né, do líder também, saber conciliar o que é uma comunicação eficaz, né, de saber, preciso saber se a pessoa está fazendo tal tarefa. Eu só vou saber se eu perguntar, se eu mandar mensagem. Antes a gente passava ali no corredor da empresa, a gente olhava, dava para ver no computador ali ou no guichê da outra pessoa. Agora não. Se eu não perguntar, se eu não mandar mensagem, eu não vou saber. E aí, estou mandando mensagem demais, estou cobrando demais, e a pessoa não me respondeu, demorou para responder, o que ela está fazendo? É necessário ter um ambiente de confiança, né, muito maior do que antes, porque você não está vendo, né? Até os estudos que se tem, antes mesmo desse momento que a gente está comentando agora, que a gente está passando, já destacavam isso, né, que a confiança é uma palavra-chave para o trabalho remoto. Até se buscar no Google Escolar ou no Google Acadêmico, né, enfim, por trust ou confiança em times remotos, as pessoas vão ver que aparece um monte de artigo, ele tem um monte de trabalho já, de alguns anos até falando sobre isso. Porque para que o time consiga ser autônomo e consiga ter essa liberdade, mas com responsabilidade no trabalho, essa confiança ela é fundamental, já que se a gente fica o tempo inteiro, principalmente as pessoas que são gestoras, né, ficam com essa cobrança exacerbada, não entendem essa diferença do controle com a centralização, com autoridade e tudo mais, isso gera muita ansiedade no time, né? E quebra a confiança. Então, a sensação que a pessoa vai ter é de eu tenho que estar prestando contas o tempo inteiro do que eu estou fazendo, porque senão eles não vão estar achando que eu estou trabalhando. E isso já fere essa liberdade, essa autonomia, que são princípios aí do trabalho remoto, né? E é uma forma de trabalho que, até para as empresas que não vão adotar o trabalho remoto, é válido de se procurar trazer isso também para dentro das equipes. E acaba que, quando você dá mais autonomia para sua equipe, tanto de trabalho quanto de tomada de decisão, a equipe ela é mais produtiva, porque ela não precisa ficar parando o tempo inteiro, às vezes, para recorrer ou ficar dependendo de uma outra pessoa para tomar uma decisão que muitas vezes a equipe do operacional ali poderia tomar. Então, é um processo que é inevitável da gente passar. Quem não procurar se adaptar por isso, vai estar se adaptar a essa realidade, né, essa forma de trabalhar, vai estar nadando contra a corrente, e essa pessoa vai perder profissionais bons,
vai perder produtividade, vai perder diferencial competitivo, né? Porque já é assim. É uma outra pesquisa que eu vi esses tempos, há umas 3 semanas atrás, da McKinsey, da consultoria. Eles fizeram com, salvo engano, foram 76 diretores de recursos humanos que eles entrevistaram da Europa, questionando sobre isso, sobre o que eles viam, assim, já que já estava acontecendo de movimento no mercado, né? E que seria tendência aí para se consolidar nos próximos anos como práticas de gestão de pessoas. E uma delas foi exatamente essa, que é das equipes terem mais autonomia na tomada de decisão. Então, descentralizar cada vez mais e as equipes terem essa liberdade, né, de tomada de decisão, para não ficar sempre recorrendo a uma pessoa, não centralizar a tomada de decisão em uma pessoa, né, ter autonomia ali para fazer isso no dia a dia, com essa explicação de que isso deixa o trabalho mais produtivo, né, não fica, a gente evita de estar bloqueando o trabalho com coisas que poderiam ser mais fluidas, assim, né. E também bate muito com a questão do perfil, né? A gente estava conversando sobre isso esses dias, né? Sobre até a questão, será que a pessoa tá pronta para trabalhar no home office? Ela tem que aprender a trabalhar nesse sentido de teletrabalho ou home office, né? Porque é uma coisa muito nova, né? Foi novo para mim, é novo para você, foi novo para você, agora a gente está mais adaptado, né? Mas muitas pessoas às vezes não se sentem à vontade de trabalhar em casa. Muito porque você depende de outros fatores, né? Não é só da sua disciplina, também é do teu ambiente que você vive, né? Às vezes a pessoa que tem a família ali, enfim, é difícil se concentrar. Não são todos que têm o privilégio, né, de ter um espacinho separado da casa para fazer isso, né? Muitas vezes o ambiente ali que você está com a sua família almoçando, enfim, vira o teu ambiente de trabalho, e isso já é uma transição bem difícil. E também Sim. da própria pessoa, né? Porque a gente estava conversando até sobre essa questão da pesquisa. O que você faz? O que a gente faz para virar essa chave, né? Porque eu estou na minha casa. Eu acordei, levantei, tomei meu café, tomei um banho. Tem gente que bota uniforme, tem gente que bota já uma roupa totalmente formal, né? Tem gente que já consegue fazer essa virada sem colocar isso fisicamente, digamos assim, é só sentar. Eu sei que esse ambiente aqui é para trabalho, eu boto os conteúdos que eu tenho que escutar, enfim, mas eu sei que o ambiente para cá não é. Eu gosto muito com essa questão da música ou também de palestras. Eu sei que o meu horário, isso aqui também me ajudou muito, que é você ter um planejamento, né? Você ter uma agenda, porque se você não tiver isso aqui, né? E deixar, porque antes a gente não precisava disso, né? Quando a gente ia no escritório, a gente sabe, não, eu preciso trabalhar desse horário até esse horário. Mas quando a gente está no ambiente de casa, é muito fácil misturar, né? Opa, tô cansado, vou dormir um pouco. Ah, não, eu tô cansado, eu vou sair um pouco. Lá no trabalho, não, a gente não tinha em alguns ambientes a gente não tem essa liberdade, né? Então, se você não tiver essa disciplina, né, de colocar, seja para colocar o teu uniforme, se sentir realmente que está trabalhando, até porque muitas vezes a gente lida com reuniões, né? Então, tem essa questão também, mas também do ambiente que você cria para trabalhar, né? E tem muita gente que não consegue se adaptar a essa nova realidade, já está sentindo muita falta e não consegue render, tanto que tem algumas empresas que já estão tirando essa questão do home office, deixando até a opção híbrida, né? Porque tem gente que não consegue render o que poderia render se estivesse dentro da empresa naquele ambiente mais imersivo, né? Então também é um desafio para quem está trabalhando essa questão do home office, do teletrabalho, mais do home office, né? Quando você está realmente em casa, de você separar os ambientes e virar a chave, né? Agora eu sou o Manuel que precisa trabalhar, precisa entregar mais tarefas. Agora não, preciso e desligar também, né? Que aí é o que a gente falou que é o grande desafio. Não, porque também é aquela coisa, né? A gente tá ali deitado, ou enfim, tá vendo televisão e tá com a coisa do trabalho na cabeça. Putz, eu tenho aquela planilha para terminar. E tá ali do teu lado. Tá ali do teu lado. Opa, eu acho que dá tempo de eu fazer ali rapidinho, no final de semana, por exemplo. E aí, isso aí, quando você. É uma caixa de Pandora, né? Quando você abre essa caixa, quando você vê que já tá totalmente misturado, e aí, para se desligar é complicado, né? Com certeza. A empresa também, os gestores, enfim, precisam ter não é uma sensibilidade, mas precisa ser essa atenção de olhar para as pessoas e entender essas diferentes realidades, né? Não colocar todo mundo no mesmo pacotinho e pronto.
acaba que o formato híbrido, até a maioria das pessoas tem indicado, né, que querem ter essa opção de trabalhar de Uhum. casa, né, mas com a possibilidade de usar o escritório ali quando possível. A nossa equipe mesmo, a gente rodou uma pesquisa de clima agora recentemente, e 80% já indicou que quer essa possibilidade. Isso está bem alinhado assim com o que tem visto de tendência de mercado, que é o que a maioria das pessoas tem indicado, né, que querem. Justamente por isso, porque em alguns momentos, até por questões práticas, né? Às vezes a internet, como a gente comentou, pode ser um desafio, então tá ruim aqui, tem a possibilidade de ir para o Uhum. escritório, ou por essas questões, às vezes a pessoa em algum momento tem outras pessoas da família em casa e aí vai precisar fazer uma reunião com o cliente, por exemplo, quer ter esse espaço para parecer mais profissional, assim, enfim, tem N fatores que influenciam nisso, né? E que justificam essa tendência, né? De que as pessoas queiram essa possibilidade de utilizar um escritório, mas também desfrutar da liberdade que se tem em ter um trabalho remoto, né? Uhum. E aí, como eu dizia, é importante que os gestores, as empresas, né, tenham esse olhar de analisar também a equipe para ver qual que é a percepção da equipe sobre isso, né? Porque também é uma coisa que vai de realidade para realidade. Então, cada empresa tem pessoas diferentes ali, não é o mesmo grupo para todo mundo, né? Então, é importante que cada empresa também procure ter esse olhar para a sua equipe, para entender o que essa equipe está buscando de necessidade também, né? Se essa equipe se adaptou bem a esse tipo de trabalho, se não se adaptou, se seria a possibilidade se seria o caso de ter uma hibridez ali ou não, né? Então é fundamental. E aí, como a gente fez agora, né? Isso numa pesquisa de clima é algo que você consegue levantar. Ou às vezes fazer uma pesquisa própria para isso, né? Um formulário simples ali Uhum. já com uma pergunta de você se adaptou bem ao home office? Sim, não. Você gostaria de ter a opção de outro formato de trabalho? Você gostaria de ter a opção de trabalho híbrido? Perguntar esse tipo de coisa assim para a equipe, né? E ter esse indicador disso daí também, né? Se a equipe se adaptou, se não se adaptou, porque para a empresa muitas vezes também há uma economia as pessoas trabalharem de casa, né? Tem muitas empresas Sim. que no formato de trabalho já perceberam isso. Algumas já perceberam que as pessoas ficaram mais produtivas, mas tudo como eu disse, né? A, cada negócio precisa olhar para a sua realidade, para a realidade da sua equipe, né? Para os aspectos culturais que já tinham, e entender se de fato é válido fazer essa mudança ou é válido manter isso que se mudou nesses últimos tempos, né? Ou não, para que continue sendo benéfico para todo mundo, né? E principalmente, né, saber se o líder está preparado para gerenciar pessoas no módulo híbrido, né? Porque também existe Uhum, pode existir aquela coisa daquele colaborador que está em casa se sentir de repente menos, como é que eu vou falar? Não sentir que tem tanta atenção quanto sim, aquele que está lá no escritório, né? Ah, ele me cobra mais porque eu tô aqui dentro, o outro que tá lá em casa uhum, ele não cobra tanto. Então aí também não é só a vontade do colaborador, que é muito importante, né? Muito importante tá, pela questão da produtividade, do conforto, mas também daquele líder se preparar, né, ou contratar uma consultoria que sim, saiba como fazer isso, para que ele saiba gerenciar os dois tipos uhum, porque até mesmo pode ser que tenha, por exemplo, a nossa equipe, tem gente que não trabalha aqui em Florianópolis. Então não é uma uhum, opção, digamos assim, né, da pessoa vir trabalhar no ambiente físico, né? uhum, Ela tá lá na casa dela, lá em outra cidade. Então aí é um uhum, desafio também de como é que eu vou fazer essas reuniões, como é que eu vou engajar a equipe do mesmo jeito, como é que eu engajo a pessoa que está lá na casa dela, como é que eu engajo a pessoa que está aqui do meu lado. É diferente, a tratativa é diferente, mas isso também não pode transparecer um favoritismo ou uma predileção. Então tem esse desafio da parte da gestão também, né? De se adaptar novamente a esse novo momento, porque é um novo momento, né? A gente teve só o home office, porque antigamente não, ou teletrabalho, porque antigamente não era uma opção, digo antigamente por causa da aglomeração, dos ambientes. Agora que a gente está vislumbrando, né, um novo momento, né, nessa questão de pandemia, as empresas começam a pensar, a vislumbrar uma realidade no qual existam escritórios novamente, ambientes com mais de uma pessoa, duas, três, quatro pessoas, com distanciamento. uhum. Mas aí é uma nova realidade para esse líder. Como é que eu vou gerenciar o cara que está lá na cidade, lá no interior de São Paulo, do mesmo jeito que eu gerencio a pessoa que está aqui do meu lado, né?
Isso até me lembrou de uns princípios chaves assim para o trabalho remoto e para o trabalho híbrido também, né? Que é a ideia do remote first, que é até um movimento que se começou há algum tempo atrás, que agora tem tomado força por conta disso, que é essa ideia de que se tem uma pessoa remota, a equipe toda está remota. Porque para aquela pessoa se sentir incluída, se sentir parte, e para estar no mesmo patamar e até no mesmo nível de linguagem, de comunicação que todo mundo, é preciso que tudo seja feito pensando que está todo mundo remoto ali, utilizando as ferramentas de comunicação para times remotos, é, até no ambiente ali, se tiver, for fazer uma reunião, por exemplo, procurar não ficar uma parte da equipe junto aqui fazendo reunião e só a pessoa remota na tela dela. Tentar Uhum. ficar todo mundo, cada um na sua sala, cada um no seu espaço ali, entrar todo mundo na mesma reunião ali, como se estivesse cada um em um lugar diferente. Porque esse é um dos melhores exemplos assim, de como que a gente cai nesse erro de tratar diferente quem está no remoto, né? Porque às vezes a gente está fazendo reunião em duas pessoas aqui na mesma sala, e aí tá numa discussão ali, eu começo a conversar com essa pessoa aqui, e aí já saio do microfone, já fico longe, a pessoa que tá remota ali, ela não vai Sim. conseguir entender o que a gente está discutindo, então já é excludente. E quando a gente fala de uma equipe maior, isso vai aumentando, né? Então, por isso que esse princípio é bem importante, né? E como você trouxe, né? É um processo de adaptação de todo mundo, né? Todo mundo tem que passar por isso. É bacana que, no seu caso, por exemplo, como você comentou, né? Você veio de uma realidade completamente diferente, você achou que nunca ia se adaptar a isso, É. mas se adaptou. A gente também teve um esforço, né, enquanto empresa, e estamos ainda nesse esforço de tentar adaptar os nossos processos, as nossas práticas, para englobar todo mundo, assim, até porque, no caso de, por exemplo, contratar uma pessoa que é de outra cidade, não foi uma escolha nossa, né, enquanto empresa. A gente pensou, a gente quer Sim. possibilitar que essa pessoa trabalhe com a gente, então a gente precisa fazer esse esforço também com as nossas práticas, os nossos processos, com a nossa forma de comunicar, para incluir essa pessoa. Então, já vem da gente também isso, né? Então é importante que as empresas também tenham essa noção. Se for optar por seguir dessa forma, tem que ter toda essa adaptação, né? Da equipe, dos líderes, dos processos, de toda a estrutura organizacional, né? Não só de um lado. E fazer acordos, fazer pactos, né? Fazer alinhamentos são essenciais nesse tipo de trabalho, né? Até para entender o que é tolerado, o que não é. Enfim, qualquer relação humana isso é importante, né? Mas nesse tipo de trabalho especificamente é ainda mais, porque, enfim, dependendo da realidade da empresa, da forma de trabalho que cada um faz, esses alinhamentos eles podem ser mais ou menos flexíveis. Então é importante que tenha esses acordos assim também, para que todo mundo fique na mesma página sobre esse tipo de trabalho, né? Sim, é muito importante para que o líder e a equipe como um todo alinhem essa comunicação, né? Alinhem essas diretrizes, porque como é que fala? O acordado não sai caro, combinado não sai caro, né? Mas quando a pessoa entra nesse novo modo de trabalhar, ela muitas vezes ela entra por necessidade, ela não, às vezes não é uma opção, né? Muitas empresas ainda estão contratando somente no home office. Muitas empresas, né, que estão surgindo no meio desse momento da pandemia, não vê a possibilidade de contratar para esse escritório. Primeiro porque se abriu o Uhum, leque para todo o Brasil, né? Às vezes antes a gente ficava muito restrito, né? Ah, só consigo uhum, contratar o profissional que eu acho ele incrível, só que ele mora muito longe. Agora não, eu posso adaptar as minhas funções, dependendo da área que a gente trabalha, né? Pode ser adaptado. Porém, né, como você mesmo disse, se esse acordo não for bem acertado logo de início, a gente pode ter tanto para o lado da predileção, de repente, deixar com que as pessoas que estão no ambiente físico estejam mais inteiradas do que acontece na empresa, né? E isso é uhum, uma tendência, então por isso que tem que ter cada vez mais mecanismos e recursos para evitar, porque é natural que a gente, por proximidade, queira falar uma coisa. Ah, o Diego está aqui do meu lado, eu vou falar com ele. Mas a gente tem que pensar que, uhum, mesmo que não seja na reunião, que ainda fica mais claro isso, opa, a decisão que eu estou tomando não pertence somente a mim. Ela afeta o Diego, ela uhum, afeta também o João, que está lá na outra cidade.
Então, até no momento de tomada de decisão, né? Isso, a gente precisa tomar uma decisão sobre o nosso setor, por exemplo. É muito mais fácil eu sentar com o Diego que está aqui do meu lado e fazer. Não. Eu preciso de outra pessoa que está nessa outra cidade, nessa outra realidade, para tomar essa decisão também, para a gente também não começar a excluir, né, pela questão da proximidade. E isso entra também muito na questão do acolhimento da pessoa, da motivação. A pessoa também já está se sentindo, às vezes, sozinha dentro da empresa, não tem aquele momento, como a gente falou, do café, da confraternização, tanto que investir, né, como a PDE faz, investir nessas confraternizações, nesses happy hours, parece que em vez de fora, não tem efeito nenhum, mas tem, porque a gente tira aquela cola, aquele rótulo de que a gente está só trabalhando. Acabou, tenho a minha casa, tenho minhas coisas aqui. Não. No ambiente físico isso era mais fácil, porque você está naquela tensão, tá todo mundo junto e tudo mais. Mas no home office, a gente... eu vou me desligar do trabalho, é só eu fechar a tela do computador aqui e esquecer que aquela equipe também tem os seus momentos de lazer, né? E fazer isso no momento desse momento de pandemia, de home office, mesmo que sejam encontros virtuais, né? Sejam happy hours, podem parecer simples, mas eles fazem muita diferença, né? Eles deixam a equipe mais unida, né? Nesse momento. E até eu gosto sempre de destacar uma coisa que tem acontecido, que é a mudança da percepção das organizações, né, sobre as pessoas. Por isso que até muitas empresas já nem usam mais o termo recursos humanos e chamam de gestão de pessoas ou de pessoas, né? Porque passou-se a se valorizar cada vez mais o papel da pessoa enquanto um ser humano, né? E quando a gente considera isso, a gente entende que a pessoa não é um mero recurso. O recurso, um recurso é mais ligado a questões materiais, né? Então, uma máquina é um recurso, uma mesa é um recurso, e quando a gente fala de recursos, eles não são mutáveis, né? Às vezes tem uma degradação ali do tempo, mas não tem flutuação de humor, por exemplo. No caso de pessoas, não fica doente, se quebra, você manda arrumar e pronto, acabou, ou descarta e pega outro. Com gente não é assim. E para essa realidade de trabalho remoto, principalmente, ainda mais no contexto que a gente está, que a sociedade já está mais sensível, esse olhar humano é fundamental. E isso se dá nas pequenas coisas. Às vezes, 5 minutos antes de começar uma reunião, que o gestor, a gestora, enfim, ou até um consultor, uma consultora que for trabalhar com o cliente ali, tira para perguntar como que tá, como que foi a semana, se está bem, se não está, se a família está bem, para trazer, já não entrar, não ser muito brusco, assim, de entrar direto no assunto de trabalho, né? Já dá uma diferença. Ontem mesmo a gente teve um feedback bem positivo de uma pessoa que entrou para ser nossa parceira agora, na rede da PDE aí de consultores, né? E a gente faz um processo de integração e a gente passa nossos valores e tudo mais. E aí eu coloquei as fotos da equipe, assim, né? E coloquei a foto dela lá já também. Coloquei um destaquezinho, assim, para ela já perceber que ela estava ali também. E ela deu esse feedback, nossa, que aquele gesto parece que foi pequeno, mas para ela já tocou, assim, sabe? Então é importante a gente ter essa sensibilidade, olhar para a pessoa como um ser humano mesmo. E aí, para a gente fechar, para a gente caminhar para o finalzinho aqui, Manu, queria que você comentasse um pouco resumidamente, assim, nessa sua experiência de uma pessoa que achou que nunca ia se adaptar ao trabalho remoto, acabou se adaptando. Dicas que você deixa aqui para a gente fechar para o pessoal que está nesse período, assim. Olha, primeiro, né, faça essa reflexão se você realmente é uma pessoa que ou você está passando por dificuldades, mas pode se adaptar, ou se realmente não é o teu perfil trabalhar no home office, porque não é só a questão de perfil, né? Se o seu ambiente, né, proporciona que você tenha esse tipo de realidade, para também não gerar um estresse para você, uma cobrança excessiva em cima de você mesmo, e também não demandar uma expectativa da sua empresa, né? Então, claro, às vezes a gente procura por necessidades, né? Especialmente nesse momento. Mas analisa se você está preparado para um tipo de trabalho, ou se você pode se preparar para esse tipo de trabalho, se o seu ambiente proporciona isso, se você pode adaptar. Busque feedback. Eu digo isso de experiência própria. O Diego sabe, né? O pessoal da equipe sabe. Eu tenho uma tendência também a isso justamente que a gente estava falando, a não desligar do trabalho, a ficar nessa cobrança excessiva, a querer fazer as coisas. Eu já era assim antes dessa nova realidade.
né? Eu já pegava ali um notebook e fazia algumas coisas. Agora, ainda que o meu trabalho está aqui dentro de casa, isso se potencializou. E com o feedback que eu tive, não só seu, mas também da Alice, eu vi que, muito em parte, era porque a minha agenda diária não estava definida. Eu tinha algumas tarefas, mas eu dava aquela. Literalmente, eu esticava porque eu não tinha muita coisa em alguns horários específicos. Então, eu falava, tem um tempo livre, é como se fosse no final de semana, por exemplo. Ah, não vou fazer nada no final de semana? Ah, eu vou trabalhar. Era mais ou menos isso. Quando você começa de novo a colocar uma agenda, né, um planejamento, né, um planner, enfim, como você preferir se organizar, e você coloca, não, as minhas tarefas são essas, o meu ambiente de lazer é esse, o meu momento de diversão é esse, vou praticar um esporte, vou fazer uma leitura que seja fora do trabalho, também isso é bem importante, ou vou ver um filme. Isso parece simples, mas é mais simples quando você não está nesse ambiente de home office. Você colocar, olha, sábado à noite é o meu dia de ver um filme, ou sábado à noite é o dia que eu vou, ou sábado à tarde eu vou na praia, é o meu ritual. Isso já tira essa questão de, não, eu tenho um tempinho livre, eu acho que eu vou trabalhar. Isso é uma armadilha. No começo, parece que você está rendendo, você entrega resultado, mas você começa a ficar refém. Por quê? Você se acostuma com com essa nova rotina. Ninguém está te vendo, né? Você está batendo ponto ali certinho, então por que não? Né? Mas isso acaba sendo muito prejudicial conforme vai passando o tempo. Né? Ainda mais que a gente às vezes pode se sentir com a cobrança muito lá em cima, né? Então a gente quer mostrar resultado, principalmente porque talvez os nossos superiores não estejam vendo a gente todo dia trabalhando ali. Então o resultado que a gente mostra é num produto ou é num relatório. Então a gente quer sempre, a gente eleva o nosso nível de cobrança, né? E muitas vezes ele nem vem de cima, vem de nós mesmos, né? Então você buscar esse feedback, isso eu mudei muito com o feedback que eu recebi da equipe, falar, começa a arrumar a tua agenda fora do trabalho. No teu trabalho você tem uma agenda perfeita, tá tudo definido. Mas e no teu dia a dia, você fazer um monte de coisa. E o que aconteceu agora? Né? Era um momento de transição que eu estava passando, eu falei, realmente. Aí parece muito metódico, mas funciona demais. Claro, você pode flexibilizar, né? A gente tem, os dias não são iguais. Mas saber que o meu horário o meu trabalho vai de tal horário ao tal horário, me ajuda até a me dar um sentido de urgência, né? De falar, ó, eu tenho tantas horas para fazer isso. Se eu sinto que não, eu tenho até as 9 da noite para fazer, eu vou esticar naturalmente as 9 horas para fazer, eu vou ficar mais relaxado. Então, isso me ajudou muito, né, nessa questão da disciplina e buscar o feedback, ter essa reflexão e também saber separar o que é o trabalho. Faça o seu próprio ritual, como a gente estava falando de início ali, né? Se o seu ritual é colocar o seu sapato social, sua calça, camisa, o paletó e trabalhar, se assim você se sente com a chave virada para trabalho, faça isso. Se você, fazendo só a sua agenda, sentando na cadeira do computador, no notebook, botando o teu fone, enfim, ou botando alguma coisa que você gosta de escutar, agora estou na hora de trabalhar, e você consegue fazer isso, faça, né? E então é uma questão muito de autoconhecimento, né? Como a gente está nessa realidade nova, que é muito a gente e a gente mesmo, é muito mais fácil a gente ficar se encolhendo, a gente guardar tudo pra gente. Então, procure se conhecer, procure entender qual é o seu tipo de perfil, como você funciona melhor, né? O horário, conversa com o teu superior sobre o horário. Ó, de repente, o horário que é o horário de expediente é um horário que é ruim para você. Às vezes você trabalha melhor um pouco mais cedo, ou um pouquinho mais à noite, adapte isso com o seu líder e procure entender qual que é o seu perfil, qual que é o seu melhor jeito de trabalhar, que é muito bom. É muito bom quando você aprende e pega esse ritmo, você fica até meio assim de trocar de novo. Eu pessoalmente gosto de ter opções, né? Então, às vezes faz falta a gente sentar. A gente teve um momento muito legal que foi no nosso último encontro. Eu gosto dessa bagunça. Claro que a gente não pode fazer agora, né? Mas é bom você sentir a tua equipe do teu lado ali, podendo conversar. A interação é diferente. Então, eu gosto de ter opções, né? Mas eu também não digo que não trabalharia mais em home office, porque depois que você aprende, é muito bom. Eu gosto bastante. Eu também não tenho vontade de trocar, não. E para fechar, só para as empresas, né, que pensam em manter esse tipo de trabalho, que pensam em se adaptar para esse tipo de trabalho, a gente já tem alguns conteúdos aqui que falam sobre isso, né?
Enfim, nas redes sociais tem várias gente que está falando sobre isso também, mas eu diria que principalmente pensar nisso, né, o quanto que os processos são adaptáveis para esse tipo de trabalho, fazer essa análise da equipe, entender a realidade da equipe, né, como que a equipe visualiza esse tipo de trabalho e se tem condições ali de fazer essa adaptação, né. Eu acredito que muitos negócios consigam fazer isso e tem essa possibilidade, basta esse olhar mais atento, né, e, quando necessário, procurar auxílio de uma consultoria, né, para dar esse suporte, né, porque é um suporte que ele é uma mudança que ela é estrutural. Então, ela envolve vários processos, como a gente falou, né, várias práticas, e às vezes uma consultoria com um olhar especializado sobre isso consegue trazer essa visão e fazer uma análise mais detalhada do que precisa ser mudado para que seja uma transição mais saudável, né, porque além de tudo que a gente falou, tem alguns aspectos legais que envolvem o trabalho remoto. É, Hoje já tem legislação específica sobre o trabalho remoto ou o teletrabalho, né, como aparece na lei. Então, tem várias minúcias assim que são importantes de serem consideradas nesse processo todo aí e que a empresa precisa se atentar. Qualquer dúvida que vocês fiquem em relação a isso, podem chamar a gente aqui, né? A gente fica bem aberto também para esse tipo de diálogo. Sim, Queria agradecer ao Manuel por estar aqui comigo imagina. nessa conversa. Eu que agradeço. E sigam a gente aqui no YouTube, no Spotify também tem a nossa playlist ali, com todos os PDE-casts, né, e os que já aconteceram, tem muita coisa bacana, fiquem atentos aí, que na semana que vem também tem mais, a gente semanalmente lança um PDE-cast com assuntos que são relevantes e atuais, né, que são importantes aí para a vida de consultores, de consultoras e também de empresários e empresárias. Fiquem atentos, obrigado para quem ouviu a gente até aqui e continue acompanhando a gente. Valeu, tchau, tchau, gente.